Uma mãe luta para lidar com o silêncio devastador que tomou conta de sua casa após uma revelação inesperada. Enquanto tenta manter a sanidade e busca apoio na terapia, ela se vê presa entre o peso do passado e as consequências de suas escolhas. Com os filhos cada vez mais distantes, ela revisita memórias de tempos mais felizes, questionando suas próprias motivações e o impacto de suas decisões. Em um relato intenso e emocional, a história explora os limites entre verdade, culpa e o desejo de ser amado. Eu, acidentalmente, traí meu marido mimado. Ele se divorciou de mim e prometeu que nunca contaria aos nossos filhos. Eu acidentalmente traí meu marido. Ele se divorciou de mim e prometeu que nunca contaria aos nossos filhos sobre minha traição. Meus filhos odiavam meu ex, pensando que seu pai os traiu e os abandonou. Eu não falei mal do pai deles e nem os impedi de pensar assim. Então, minha filha descobriu sobre minha traição e agora todos os três cortaram relações comigo e se mudaram para essa casa do pai pedindo desculpas. Meu ex, convencido, ficou em silêncio e permitiu que eles me odiassem. Vou jogar isso fora por razões óbvias. Tenho 43 anos. Mulher e 3 filhos, uma filha de 17 anos, outra de 14 anos e um filho de 11 anos. Meu ex-marido e eu estamos divorciados há 4 anos. Para ser totalmente transparente, não foi uma separação limpa. Havia muitos problemas, alguns muito profundos, que remontavam ao início do nosso relacionamento. E sim, um dos maiores problemas era que nós dois traímos um ao outro. Isso não é algo de que me orgulho, nem um pouco, mas faz parte da verdade. E acho que essa história não faz sentido sem o quadro completo. Viemos de famílias extremamente religiosas, do tipo em que tudo é decidido por você. Fui criada para ser esposa e mãe, e ele foi criado para ser o provedor e chefe da casa. Nosso casamento não foi oficialmente arranjado, mas bem que poderia ter sido. O pai dele trabalhava com o meu pai e depois de algumas reuniões com acompanhantes e encontros na igreja, o resto foi história. Casamos aos 22 anos, tivemos filhos aos 25. Eu era dona de casa enquanto ele trabalhava na empresa do pai. No papel, tínhamos tudo: a casa, o carro, os filhos bem comportados, a vida na igreja. E eu nem posso sentar aqui e dizer que ele era um mau marido, porque ele não era. Ele fazia sua parte em casa, era gentil com as crianças, atencioso, nunca levantou a voz, nunca me desprezou, nunca sequer gritou comigo de raiva, mas nós não éramos compatíveis. Não de verdade. Eu não sabia o que isso significava na época. Só sabia que me sentia fria, na maior parte do tempo, entorpecida, como se estivesse atuando em uma vida na qual todos tinham o roteiro, menos eu. Só percebi isso quando nosso caçula começou a ir para a escola e pela primeira vez em anos, tive uma hora de silêncio para mim mesma. E eu odiei. Percebi que não sabia quem eu era fora do papel de esposa e mãe. Então, arranjei um emprego. Algo simples, trabalho administrativo, nada chique, mas isso abriu algo dentro de mim. Conheci pessoas que não falavam em versículos da Bíblia ou discursos de pais e professores. Conheci um colega de trabalho e isso se transformou em flertes. E os flertes viraram outra coisa. Foi errado, eu sei. Eu sabia disso na época também. Mas não posso fingir que não parecia que eu estava respirando pela primeira vez em muito tempo. Durou cerca de 1 ano antes de meu ex me chamar para conversar. Ele não gritou, nem parecia com raiva. Apenas disse que sabia e que eu podia fazer o que precisasse com minha vida, mas que mantivesse isso longe das crianças. A questão é que eu não fui a única. 2 anos depois, ele conheceu alguém em uma conferência e se apaixonou. Acabou me deixando por ela, mas não foi uma briga dramática com gritos. Ele apenas fez as malas calmamente e me disse que encontrou alguém que o fazia se sentir visto. Engraçado, né? As mesmas palavras que eu poderia ter usado. As crianças reagiram mal, pior do que qualquer um de nós previu, especialmente as meninas. Elas o culparam inteiramente, achavam que ele nos abandonou. Não importava que ele tivesse se mudado para um lugar a apenas 10 minutos de distância, ou que nunca tenha perdido um aniversário ou evento escolar. Aos olhos delas, ele nos deixou, e isso era imperdoável. Nós concordamos explicitamente em não contar a eles sobre as traições, nem a minha, nem a dele. Dissemos que manteríamos simples. Nós não nos amamos mais, mas ainda amamos vocês. Isso deveria ter sido suficiente. E talvez teria sido, se as meninas não tivessem se voltado contra ele do jeito que fizeram. Elas faziam escândalos quando tinham que visitá-lo. Gritos, lágrimas, portas batendo. Terapia ajudou um pouco, terapia familiar também, mas nunca resolveu. O ressentimento estava enraizado. Meu caçula costumava ser tranquilo com o pai, mas agora até ele está se afastando. As meninas alimentavam nele essa narrativa de que o pai era o vilão,
que ele destruiu a nossa família. E eu continuei firme. Concordamos em não contar. Concordamos em não jogar a culpa um no outro. Nunca falei mal dele, nem uma vez. Mas também nunca os corrigi quando culpavam ele. Acho que isso foi culpa minha. Algumas semanas atrás, ouvi minhas filhas conversando. Elas estavam falando mal do pai de forma cruel, chamando-o de covarde, destruidor de lares, dizendo que queriam que ele tivesse sumido de vez. Algo dentro de mim simplesmente quebrou. Eu não podia mais fingir. Eu não podia deixar que continuassem odiando um homem que, apesar de seus defeitos, tentou tanto ser um bom pai. Então, chamei minha filha mais velha para uma conversa. Apenas ela. Contei tudo, que eu tive um caso primeiro, que o pai dela sabia, que ele não nos deixou. Ele ficou por anos, tentando manter tudo de pé por elas. Que quando ele finalmente conheceu outra pessoa, não foi porque ele parou de amá-las, foi porque ele finalmente se permitiu recomeçar. Ela não aceitou bem. Nos 3 dias seguintes, não saiu do quarto, exceto para ir ao banheiro. Não jantava comigo, não falava comigo. Então veio a tempestade. Lágrimas, raiva, acusações. Por que você não me contou? Por que você me deixou odiá-lo? Por que você mentiu para nós? Eu disse que não mentimos, apenas simplificamos. Achávamos que era melhor assim. Ela não quis ouvir. Ela estava arrasada, não só pelo que eu fiz, mas pelos anos que passou direcionando sua raiva para a pessoa errada. Eu tratei ele como lixo. Eu gritei com ele por anos, e ele apenas suportou. Agora, todos os 3 filhos estão recusando falar comigo. Eles arrumaram as malas e foram morar com o pai e a esposa dele em tempo integral. Tudo que recebi foi uma mensagem fria em grupo, dizendo que precisavam de espaço e que não podiam mais confiar em mim. Tentei conversar com meu ex, achando que ele me apoiaria ao menos para colocá-los na terapia de novo. Mas ele disse: eles te odiaram por anos. Você pode aguentar um pouco disso também. Eu disse que não era justo. Ele respondeu: você poderia ter contado a verdade a qualquer momento. Escolheu não contar. Não se importava de ser a mãe favorita até isso explodir na sua cara. Eu não tive resposta para isso. Faz quase um mês desde que partiram. 31 dias, para ser exata. Não que eu esteja contando de maneira obsessiva ou patética, mas eu sei o número. E agora eu sou apenas a vilã da história deles. Minha filha só manda mensagens para pedir coisas da escola. E minha mais velha não disse uma única palavra desde a noite em que descobriu. Estou tentando não desmoronar. Voltei para a terapia sozinho, mas o silêncio nesta casa é insuportável. Todas as noites, me pego escutando, esperando ouvir portas batendo, passos pesados e discussões adolescentes. Até o caos deles era melhor do que esse vazio. Ainda não acho que contar a verdade para eles foi um erro. Eu odeio como tudo explodiu, mas deixar que continuassem atacando o pai, como se ele fosse o próprio diabo, também não era certo. Não era justo. Ele pode não ser perfeito, mas é o pai deles e nunca os abandonou. Mesmo assim, não consigo me livrar da sensação de que talvez eu tenha jogado o jogo a longo prazo de forma egoísta. Talvez eu tenha gostado de ser a pessoa a quem eles se agarravam. Talvez eu tenha deixado o ódio deles por ele crescer sem controle, porque isso me fazia sentir mais segura, como se eles me amassem mais, não olhariam de perto para o que eu fiz. Ainda assim, eu sinto falta deles. Vejo as fotos na minha geladeira, festas de aniversário, bailes da escola e jogos de futebol. Eles estão sorrindo, com os braços em volta uns dos outros, com o caos ao fundo. E agora, eles simplesmente se foram. Moram a 10 minutos de distância, mas poderia muito bem ser do outro lado do país. Então, Reddit, sejam sinceros, sou a errada por finalmente contar a verdade sobre o nosso divórcio e arruinar tudo?